O tema sobre o qual conversaremos hoje aparece em direito constitucional em praticamente todas as provas. E aparece também em direitos humanos. Porém, naturalmente, em direitos humanos, o nosso enfoque ele é mais geral. Ele não é um enfoque tão detalhado ou tão dogmático quanto é o enfoque que você vai dar lá no direito constitucional. Eu estou falando sobre teoria geral dos direitos fundamentais. Antes de mais nada, eu quero que você lembre da diferença. Direitos fundamentais e direitos humanos possuem mesmo conteúdo, ou seja, os dois trabalham a tutela dos direitos de dignidade, estabelecendo bens jurídicos relevantes em torno desta dignidade, em torno daquilo que se entende que seria uma vida digna, né? Não só uma sobrevida, mas viver com dignidade. E a diferença ela está basicamente naquilo que sustenta cada um desses direitos. Os direitos fundamentais são sustentados a partir da Constituição e das normas internas de um determinado país. Por exemplo, no Brasil, a nossa Constituição traz uma lista extensa de direitos fundamentais. E os direitos humanos, nós temos eles prescritos, positivados em tratados e convenções internacionais. Muitas vezes, inclusive, a mesma regra que você encontra lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos, que embora não seja um tratado, ou no Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, encontrará regra extremamente semelhante dentro do direito constitucional lá no artigo 5º. Não tem problema, é mais uma camada de proteção que nós temos. E é por isso que muitas vezes o tema ele acaba por aparecer em prova. Então você vai verificar aqui algumas questões ou alguns editais que falarão em teoria geral dos direitos fundamentais dentro dos direitos humanos e, portanto, aqui nós analisamos. Começamos com um conceito. O conceito que eu trouxe aqui não é doutrinário, na verdade é a soma de conceitos doutrinários que eu mesmo elaborei para poder destacar algumas características relevantes sobre os direitos humanos, ou melhor, sobre os direitos fundamentais. Você acompanha comigo na tela? E basicamente nós temos que são direitos considerados essenciais para a dignidade, liberdade e igualdade. Se a questão falasse apenas em dignidade, já seria o suficiente, porque a dignidade ela vai contemplar a liberdade e vai contemplar a igualdade. Porém, é muito relevante que você vá se acostumando, às vezes, com certo tratamento prolixo aqui. Você vai falar e você vai colocar ali uma lista de vários direitos relevantes. É como se você quisesse enaltecer a importância desses direitos, ainda que num rol exemplificativo. E liberdade, especificamente falando, e igualdade, especificamente falando, são muito relevantes. Por quê? Porque a liberdade vai ditar o tom dos direitos tidos de primeira dimensão, e sobre eles eu já vou falar, e a igualdade irá ditar o tom dos direitos de segunda dimensão. Por mais que os dois sejam realizadores da dignidade, e se eu quisesse ser sintético, eu diria simplesmente são direitos essenciais para a dignidade, você prefere aqui ser um pouco mais prolixo, ou se prefere ser um pouco mais prolixo, para que você consiga enfatizar a importância desses direitos que estão lá previstos. Continuemos com o conceito. Estão garantidos por normas jurídicas principalmente constitucionais. O nosso ordenamento ele é rico em tutela de direitos fundamentais dentro da Constituição e visam proteger os indivíduos contra abuso de poder e assegurar condições mínimas para uma vida digna. Então é muito relevante você entender aqui qual é o objetivo. Limitação do poder, certo? Vou até marcar aqui com uma outra cor. Você limitar a atuação do poder para além dos limites legais estabelecidos, ou em prejuízo a essa dignidade, que fica muito claro. Em prejuízo, por exemplo, à liberdade, quando se prende alguém arbitrariamente, ou não se segue o rito do devido processo legal, para dar um exemplo. Tá? E também para que você possa assegurar condições mínimas de vida digna. Ou seja, para que você possa prover educação, saúde, uma moradia adequada, saneamento básico, são condições que estão muitas vezes correlacionadas ao ideário de igualdade ou até mesmo à ideia de você ter um Estado prestador. Tá? Esse é o conceito. Naturalmente, os direitos fundamentais, eles possuem algumas características. Eu vou listá-las
mais para o final deste vídeo aqui que nós estamos fazendo neste momento, porém, eu gostaria de destacar um trio de características que são bastante importantes aqui para nós, tá? E aí eu começo, pessoal, aqui para falar dessas características, né, tratando da história desse senhor aqui, ó. Ele é anão, tá? O nome dele é Manuel, e eu vou ler aqui, ó, Wackenheim. Deve ser algo, né, Wackenheim, né, algo... Ele é britânico, né, mas uma origem um pouco mais alemã, me parece, mas enfim, tá? O Manuel, ele se colocava na década de 80 para participar em bares de um esporte que se praticava, hoje não mais, de arremesso de anões. Então você ia lá para o bar, né, tinha lá um anão, e as pessoas disputavam quem conseguia arremessar esse anão mais longe. Veja que aqui ele até está usando, e isso aqui é a foto real dele, tá? Porque ele fez uma luta para empreender aqui a liberdade para que ele pudesse participar desse esporte. Afinal de contas, ele alega que o sustento dele provinha dessa atividade. Então ele vinha lá, colocava esse capacete, ficava vestido dessa forma, a pessoa pegava ele pelas costas, tinha um aparato ali pelas costas e jogava ele, pegava ele e jogava ele. Aí você media. Ah, determinada pessoa jogou ele 2,5 metros, outro jogou ele 3 metros. Quem jogasse mais longe ganhava, tá? Todo mundo que participava deixava ali um certo valor, o vencedor ficava com a maior parte do dinheiro e parte da grana ia para o Manuel, certo? O que aconteceu, pessoal? Essa prática foi proibida pelo governo, né, por uma municipalidade, ali, por um governo local, certo? Ele recorreu alegando, né, que ele estaria exercendo, ele teria liberdade para exercer a atividade que desejasse. Ele exerceu e a matéria chegou no STF lá na França, que é o Conselho de Estado francês. E o Conselho de Estado francês manteve a proibição com fundamento em uma característica relevante dos direitos fundamentais, que é a característica da irrenunciabilidade. Eu vou colocar aqui para vocês, tá? Então, a característica da irrenunciabilidade. Ou seja, os direitos humanos são irrenunciáveis, certo? A dignidade de você não ser arremessado pelo fato de ser um anão é algo que é irrenunciável, mesmo que você deseje. Mesmo que você, tal como fez ali, né, o Manuel, tente empreender uma jornada para você defender a possibilidade de executar essa atividade. É uma das características mais importantes e denota que é tão importante e deve ser protegido, inclusive contra o próprio desejo do sujeito de se desfazer. É por isso que, por exemplo, não se permite a venda de órgãos. Tá? Outro exemplo interessante, pessoal, é desse senhor que é o Adolf Eichmann. Tá? Veja lá, né, um militar nazista, foi considerado um dos responsáveis por organizar o Holocausto. E aí, como você sabe pela história, né, logo que nós tivemos o declínio ali da Alemanha, né, a guerra começa a ser vencida pelos aliados, né, esses grandes generais, essas grandes autoridades militares, elas começam algumas a fugir, muitas delas. E o Manuel, ele foge para a Argentina. Ele vem se esconder na Argentina, né, havia outras pessoas à época que vieram, né, havia uma certa, né, relação amistosa entre a Argentina e a Alemanha. Ele veio para cá, foi capturado e levado a julgamento em Israel. Veja só, ele perpetrou atos nazistas e naturalmente violadores da dignidade na Alemanha, fugiu e foi capturado na Argentina e foi levado a julgamento em Israel. E aí esse cenário todo mostra para nós uma outra característica importante dos direitos humanos, que eu vou anotar aqui para vocês, que é a característica da universalidade. Que é a ideia de que os direitos humanos se aplicam a todas as pessoas, onde elas estiverem, ou independentemente de onde elas estiverem. É um caso que mostra que, embora, né, quando nós falamos aqui do julgamento, né, dos nazistas, nós estávamos olhando simplesmente para a necessidade de se impor e se aplicar o que nós dizemos, em certa medida, as normas jus cogens,
E são normas que se impõem contra todos, certo? E a favor de todos também. São normas que, pela mera condição humana, elas se aplicam a mim, a você ou a quaisquer pessoas. E podem ser aplicadas contra você se você as violar, onde você estiver, independentemente do país que for o seu país de origem, e pode ser julgado em qualquer lugar do mundo, porque o objetivo aqui da comunidade internacional, neste caso, é você prestigiar e proteger esses direitos da forma mais completa possível. Por isso que nós vamos falar aqui em universalidade. Outra característica relevante, que também faz referência aqui ao Adolf, é o fato, pessoal, de que, embora, né, esses atos nazifascistas tenham sido perpetrados por volta de 1940, 45, quem sabe um pouco antes, ele foi julgado só em 60, 20 anos depois. A dizer que não há, e aí uma das características que nós temos é, caso você receba alguma consequência pela prática de algum ato, você deve receber esta consequência dentro de um prazo legal por finalidade de segurança jurídica que não se aplica. Ou seja, nós temos uma outra característica importante que é a imprescritibilidade. Ou seja, o decurso do tempo não consome a eficácia do ato, ele permanece contigo para todo o sempre. Então são características relevantes dos direitos fundamentais aqui, a irrenunciabilidade, a universalidade e a imprescritibilidade. Certo? Beleza. Esses são alguns pontos que nós precisamos, para além do conceito, tratar com vocês. E entrando aqui ainda na parte de teoria geral, outro ponto que é sumamente importante para fins de prova e sempre cobrado, diz respeito ao quê, pessoal? Diz respeito às gerações. Karel Vazak, em 1979, faz uma conferência, né, na conferência do Instituto Internacional de Direitos Humanos em Estrasburgo. E lá ele vem associar o lema da Revolução Francesa a à época, gerações de direitos humanos ou de direitos fundamentais. Depois, com o tempo, essas 3 gerações, né, se passa a falar não mais em gerações, passamos a adotar a ideia de dimensão, porque geração tem uma ideia de superação, né? Eu sou a superação da geração dos meus pais, os meus filhos serão a superação da geração nossa, e assim as coisas vão, ou minha, e assim as coisas vão caminhando, né? E a ideia de dimensão ela é melhor porque ela revela basicamente você olhar sobre um outro prisma. Então se você pega aqui você tem uma dimensão, outra você tem uma outra dimensão, depois você vai olhando por diversas dimensões não excludentes. E aí ele associou a liberdade, igualdade e fraternidade a 3 grandes dimensões de direitos humanos que eu listei aqui para vocês, né? Você já conhece bastante dessas gerações de dimensões, você tem que estar lembrado que a primeira dimensão dos direitos humanos ou dos direitos fundamentais está relacionada ao exercício dos direitos civis e políticos, a segunda está relacionada aos direitos sociais, econômicos e culturais, e a terceira aos direitos difusos e coletivos, que são os direitos de fraternidade. Basicamente, o que nós temos? Nós temos, né, a ideia de que na primeira dimensão o Estado ele deve se abster, não deve violar, ele tem limites para a sua atuação. Na segunda dimensão nós temos, ao contrário, uma ideia de que o Estado ele deve atuar, que ele simplesmente se abster não será suficiente, ele deve promover educação, ele deve promover saúde, ele tem que agir, né, prestar bens e serviços às pessoas. E na terceira dimensão nós temos uma ideia de que, na verdade, todos estamos implicados, porque a primeira e a segunda dimensões estão relacionadas, né, ao sujeito versus Estado. Ao passo que a terceira dimensão, ela envolve toda a sociedade, não só o Estado, mas também as pessoas de um modo geral, por isso que se fala em relação de direito do consumidor, por isso que se fala em direito ambiental. Uma empresa privada polui e causa prejuízo a um direito fundamental de todos, que é o direito ao meio ambiente, e por isso ela deve sofrer sanções. Nós temos, portanto, essas 3 dimensões clássicas, tá? São essas as 3 dimensões clássicas, mas contemporaneamente nós vimos, né, na doutrina desenvolver 2 outras dimensões que vale a pena você conhecer. Elas não são tão cobradas assim, mas elas podem aparecer em prova. Primeiro, a 4ª dimensão, e essa 4ª dimensão ela está relacionada ao desenvolvimento, né, aqui da área
da genética principalmente, né, com trabalho de manipulação do patrimônio genético, da biodiversidade, pesquisas biológicas, né? E aí até trouxe aqui uma foto da ovelha Dolly, você deve lembrar disso, né, se você for um pouco mais velho, né? O clone da ovelha Dolly aconteceu lá em 1996. Hoje já não se fala mais porque não é viável economicamente ficar clonando animais. E pessoas, né, ao que tudo indica, isso está muito distante de acontecer e há uma série de discussões éticas em relação a isso também. E a quinta dimensão está relacionada à paz, a ideia de o mundo se reunir para garantir a paz. Lembre-se, né, do evento, né, que todo mundo vai, né, deve, né, pela idade que nós temos aqui, todos devem lembrar que foi o evento de 11 de setembro. Tá bom? Beleza? Né, os atos terroristas, a comunidade se sensibilizando e o objetivo aqui de você buscar a paz. Certo? Beleza. 5 dimensões dos direitos humanos. Ponto seguinte aqui é discutir, né, algo relevante. Afinal de contas, nós estamos falando em direitos fundamentais. Direitos fundamentais. Aí você abre, por exemplo, a Constituição e você vai ver direitos e garantias. E aí, pessoal? Direitos e garantias, tem diferença? Tanto faz? É a mesma coisa? Não. Quando eu olho para o direito, eu falo da tutela de um bem jurídico. Quando eu falo de uma garantia, eu falo de um procedimento, de um instrumento para garantir aquele direito. No final do dia, né, nós podemos dizer que a garantia ela serve ao direito. E o direito precisa da garantia para ser efetivo, certo? Ou seja, o direito precisa do instrumento para que se efetive, senão, basicamente, é uma declaração de um direito que pode ser inefetivo na prática. Essa é a ideia. Só para você entender de forma bem objetiva, direito à liberdade. O habeas corpus, uma garantia que outorgará, né, ou restabelecerá esse direito à liberdade quando violado. Né? Você fala lá, direito à vida. Aí a vedação à pena de morte é uma garantia de que a minha vida será preservada e, embora eu possa sofrer algum tipo de sanção, né, algum tipo de sanção por violar bens jurídicos tutelados, por exemplo, pelo direito penal, eu não serei morto à toa. Né? Só em situações absolutamente excepcionais, vem dizer o nosso ordenamento. Tá bom? Então isso é bem interessante. Avançando um pouco mais dentro do nosso assunto, né, nós temos aqui classificações diversas dos direitos fundamentais. Eu trouxe simplesmente a classificação que observa a topologia da nossa Constituição. Ou seja, os grupos de direitos fundamentais que estão descritos, né, nos itens ali da Constituição Federal. Então nós temos lá, né, os direitos e deveres individuais e coletivos, os direitos sociais, que são os prestacionais em grande medida, os direitos de nacionalidade, que também são direitos de caráter civil de primeira dimensão e que garante você, né, estar vinculado a esse vínculo jurídico que você acaba estabelecendo com determinado Estado. Tá? Direitos políticos, que é o que vai permitir a você participar ativamente da formação da vontade política, seja colocando-se mandatário, seja exercendo o voto, e também partidos políticos, que é, né, algo que vem sustentar aqui o exercício dos direitos políticos. Há outras classificações, sim, mas para nós aqui é importante só conhecer a classificação constitucional. Tá. E a quem se aplica? E quem deve respeitar? Né? Vamos lá, pessoal. De forma muito sintética, esse tema, claro, a gente pode discutir bastante coisa a respeito dele, mas o aprofundamento mesmo você faz no direito constitucional. Quando eu olho isso aqui enviesado dentro dos direitos humanos, você tem que entender o seguinte, que são titulares de direitos fundamentais pessoas naturais, pessoas jurídicas, claro que, né, essa é uma titularidade que depende da compatibilidade, né, beleza, por exemplo, a questão da propriedade, tá bom? O poder público e entes despersonalizados, certo? A todos eles são titulares dos direitos fundamentais. Os animais seriam? Não, são objeto de proteção jurídica. Nós temos uma visão antropocêntrica, tá? Então isso tem que ficar claro para vocês. Tá? E quem que deve respeitar esses direitos? Todos. Né? Mormente aqui a relação, né, Estado-cidadão. Então nós pensamos quem devem respeitar os direitos fundamentais, na hora você pensar, poder público, poder executivo, legislativo, judiciário, sim. Mas nós também temos hoje, né, quando se fala numa dita eficácia horizontal dos direitos fundamentais ou dos direitos humanos, que eles se aplicam às relações privadas. Então, a própria sociedade, poderia colocar aqui a ordem internacional, então você tem uma ampla aplicação. E lembre-se, né,
os direitos fundamentais prescritos dentro da nossa Constituição não são válidos apenas para os brasileiros ou para os nacionais, natos e naturalizados, mas para os residentes, para quem estiver de passagem, certo? Ou seja, se você estiver e acontecer alguma situação dentro do nosso território, esses direitos a você se aplicam. Até porque nós temos que resgatar a ideia de universalidade. Tá bom. Na sequência, eu listo aqui para vocês várias características, e até vou sair um pouquinho da tela, dos direitos fundamentais. E são as características que nós encontramos lá nos direitos humanos. Por isso que eu vou ser extremamente sintético aqui com vocês. Eu não vou analisar todas elas, mas eu quero que você saiba que elas existem. Então nós temos lá superioridade normativa, ao menos de conteúdo, historicidade, o caráter histórico dessas características, universalidade, sobre a qual já falamos, relatividade ou limitabilidade. É uma ideia bastante relevante de que os direitos humanos, os direitos fundamentais, eles devem ser compatibilizados com outros, liberdade de expressão versus honra ou versus imagem, por exemplo, para você só poder se situar aqui. Irrenunciabilidade, já falamos, inalienabilidade, então não posso dispor desses direitos, imprescritibilidade, já falamos, interdependência, estão correlacionados, você só assegurará a dignidade se você der atenção a todos eles, caráter erga omnes, exigibilidade, são exigíveis, já teve uma época em que esses direitos eram vistos como meramente programáticos. Abertura, nós temos um catálogo aberto para que se criem novos direitos e garantias fundamentais. Aplicação imediata, então são aplicados imediatamente. Dimensão objetiva, geram deveres estatais, certo? O Estado tem o dever de prestá-los. Proibição do retrocesso, uma vez alcançado um direito fundamental não se pode retroceder. E a eficácia horizontal, sobre a qual falamos inclusive, que é a ideia de que você vai aplicá-los às relações sociais. Tá? Se você quiser dar um pause, quiser anotar, vale a pena. Quiser pesquisar um pouquinho cada um deles, vale a pena também. Há outros vídeos aqui no canal em que eu vou analisar essas características de forma mais detalhada, com viés dos direitos humanos, e vai valer aqui para a teoria geral. Beleza? Último ponto. Tá? Nós falamos aqui, inclusive, eu vou marcar aqui para vocês, nós temos desta lista toda a ideia de relatividade ou limitabilidade. Tá. E aí? Limitações aos direitos fundamentais podem ser impostas como? Basicamente de duas formas, pessoal. Ou você impõe essa limitação por uma reserva de lei qualificada. Então, por exemplo, a própria Constituição vem lá e fala que você tem o direito à propriedade, certo? E mais adiante, ali num dos incisos do próprio artigo 5º, fala que essa propriedade deve respeitar a função social. Perfeito? Ótimo. Então a própria Constituição traz um direito fundamental à propriedade e um pouco mais adiante, lá no inciso 23, limita a função social, e claro que o ordenamento vai vir estabelecer. Ou seja, a própria lei estabelece uma limitação. Tá. Ou ainda nós podemos ter uma reserva de lei simples. O que seria essa reserva de lei simples, tá, pessoal? Isso aqui está correlacionado à ideia de colisão entre os direitos. Porque, vamos lá, nós temos a liberdade de imprensa. Certo? Liberdade de imprensa. E nós temos também, como um direito fundamental o direito à privacidade. Não temos? Temos. Agora, olha que interessante. Tá bom, tem liberdade de imprensa, tem direito à privacidade. Os dois, na prática, podem colidir. E aí há uma necessidade de compatibilização. Há uma necessidade de você o quê? Fazer ali o que nós chamamos de, você vai, diante do caso concreto, você vai buscar aqui equalizá-los para ver qual vai prevalecer, dados os interesses envolvidos. Então são duas formas de trazer limitações a esses direitos fundamentais. Ou porque a própria Constituição ou a própria lei previrá, mas especialmente a Constituição, dado o status de superioridade normativa que se outorga a esses direitos fundamentais, ou porque você tem dois direitos fundamentais que a priori não estariam colocados em confronto, mas que, diante do caso concreto, poderão estar. Perfeito? É isso, pessoal. Tá. Sobre direito, ou melhor, teoria geral dos direitos fundamentais, basicamente era isso que eu gostaria de trazer aqui para vocês hoje. Se você curtiu, deixe o seu joinha. Quero fazer vários vídeos de forma extremamente objetiva aqui para vocês, para agregar conteúdo, trazer um método de revisão adicional àquilo que você já vem fazendo aí na sua jornada de preparação. E claro, se não fez a inscrição no canal, bora lá, faz a inscrição,
porque eu trarei vídeos aqui de forma bastante consistente ao longo das semanas. Um forte abraço, um beijo no coração de todos e excelentes estudos!